ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, sou fundador da ChurchCom. Você já me conhece e hoje eu vou te conduzir num papo muito legal com o Lucas Bezalel, que é um dos caras mais empreendedores da comunicação brasileira, cheio de projetos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas também ele é criativo da PIB de Curitiba para a área de missões. Então a gente vai falar muito sobre igreja, sobre missão e principalmente o tema de hoje está focado em branding. A gente vai falar um pouco sobre o que é isso, conceituar o branding, falar sobre os processos de branding, contar algumas histórias sobre como fazer marcas de igreja, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito abençoador para você. Fique ligado, continue com a gente, mande suas dúvidas também depois por inbox ou por e-mail, porque a gente vai continuar conversando e a gente pode tirar suas dúvidas ao longo do processo, tá bom? E não esqueça de se conectar lá nas redes sociais da ChurchCom, @ChurchComBR, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então vamos lá, vamos para essa entrevista que tá muito legal. ChurchCom Podcast. Bem-vindo, Lucas Bezalel, cara, é um prazer ter você aqui nesse podcast, neste pequeno podcast ainda, nessa iniciativa que está quase engatinhando ainda, mas é uma honra abrir o mês de outubro com você. A gente se conheceu ali, se esbarrando pelas redes sociais, e é um dos caras que está cheio de iniciativa. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravar, que é o cara que tem o maior número de negócios do mundo. Se eu tivesse próximo dele, eu já teria morrido, infartado, minha ansiedade já teria batido a 1000. Mas, cara, de verdade é um prazer ter você aqui, um prazer poder conversar um pouco com você, trocar experiência e fazer a galera ouvir um pouco do que a gente tem para falar, do que a gente está fazendo, para a galera entender um pouco do que é pensar o reino a partir da comunicação. Seja muito bem-vindo, e a primeira coisa que eu sempre peço para os meus convidados aqui é se apresentarem, cara, contar o que comem, onde vivem. É tipo o Globo Repórter, assim, fica à vontade, cara. Cara, primeiramente, muito obrigado, é um prazerzaço estar aqui com você, esse espaço. A gente realmente se conheceu esbarrando na internet, sempre de um tempo para cá comecei a ver suas redes e tal, mas via de longe. E é interessante que o mundo de rede social, às vezes você acha que as pessoas são meio inacessíveis, né? Mas, na verdade, todo mundo parece muito mais acessível do que aparenta ser. Cara, o meu negócio é 24/7. Quem manda mensagem eu respondo, assim, é quase que 1 minuto depois, a qualquer momento do dia. Assim, é bizarro. Legal. Tipo, você tem um chatbot que é o Rodrigo Mota online de madrugada enquanto você dorme, né? É o botinha. Legal. Então, gente, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Espero que possa colaborar no assunto de comunicação para o reino. Meu nome é Lucas Bezalel. Na verdade, Bezalel é um apelido e eu aprimorei ele. Na verdade, me apropriei desse nome por conta da história de Êxodo 35. Se você quiser saber mais, leia a história de Bezalel, que foi o primeiro arquiteto, designer, após de Deus, obviamente, mas ele foi um dos primeiros designers, arquitetos e engenheiros aí do tabernáculo, e Deus enche ele com espírito de criatividade. E como meu nome é muito comum, Lucas Silva dos Santos, e muito brasileirão, eu coloquei o Bezalel para diferenciar um pouco e um pouco para me apropriar também do ministério de Bezalel e a história dele. Então, hoje eu tenho vários projetos, mas eu atuo diretamente com comunicação e branding para igrejas. Eu tenho alguns projetos paralelos, que é a Escola de Tecnologia do Reino, que vai trabalhar com tecnologia para o reino de Deus, a startup de ajuda humanitária Samaritanos, que conecta pedidos de ajuda com mão de obra voluntária, e agora um novo projeto que está surgindo aí, que é a Five Makers. Fora isso, de hobby, eu sou músico, toco folk. Se você procurar no Spotify, Deezer ou YouTube, vai achar algumas músicas minhas aí, Lucas Bezalel. Tem uma dupla de folk com a minha irmã, chamada Lucas e Bianca, e acho que nas horas vagas eu durmo. É nada, você trabalha na PIB, que você não falou ainda. É verdade. E eu trabalho, olha só, né? Eu trabalho na primeira igreja batista de Curitiba, na PIB, na área de design. Sou responsável pelo criativo do Ministério de Missões.
Então, cada ministério é como se tivesse uma house de comunicação, porque a igreja é gigantesca, e eu tô ali específico no Ministério de Missões, trabalhando com comunicação, e também sou seminarista, então faço faculdade de teologia e um futuro pastor aí. E, by the way, vai casar, cara. Isso quer dizer que você não tem tempo pra nada mais, né? É isso, né? Exatamente. Não sei como encontrei esse tempo pra falar contigo, mas Deus é bom, estamos aqui. Assim que é bom, a madrugada tá aí pra isso, cara. É isso aí. Ô, bicho, uma das coisas que eu queria que a gente conversasse aqui é sobre branding, porque você é um dos caras que manja muito dessa história, principalmente voltado pra igreja, você tem muita história pra contar, você tem muito trabalho feito e a gente precisa aprofundar isso, porque talvez esse seja o assunto mais dolorido para as igrejas hoje, ou mais dolorido para quem trabalha comunicação para a igreja hoje, né? Olhando um panorama geral do que as igrejas estão fazendo, ou a gente está indo para um senso comum de estética, ou na verdade está faltando criatividade e entendimento do que de fato é construir uma marca, do que de fato é construir um posicionamento nesse segmento que a gente trabalha. E eu queria te ouvir, cara, por que as igrejas estão muito parecidas? Por que parece que a gente só está fazendo a mesma coisa? Todo mundo ficou preto, todo mundo usa o tambor para pregar de púlpito, ou se não compra o púlpito da Hillsong. Por que todo mundo fala do mesmo jeito? Todo mundo ou rodopia, ou fala papai. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Por que as igrejas estão tão sem identidade? Acho que o final da pergunta já acaba trazendo o gatilho para a resposta. Eu acho que a gente abriu mão da identidade e abriu mão da essência porque a gente nega a nossa história para viver o engajamento e o crescimento eclesiástico de uma outra comunidade que necessariamente não é nem do nosso país, mas a gente abre mão da nossa cultura, de tudo que a gente é, para abraçar uma outra cultura e uma outra linguagem e um outro tipo de fazer, porque parece que deu certo ou tá dando certo, e a gente abre mão às vezes até do evangelho que a gente está pregando, às vezes até de princípios bíblicos básicos para fazer isso. Para o quê? Para a gente ter o senso de pertencimento, que hoje é conhecido como fear of missing out, né? O medo de estar perdendo alguma coisa, ou medo de não estar dentro da bolha de alguém. Então, a gente tem isso falando sobre pessoas, mas a gente tem isso falando sobre igrejas. Então, grandes igrejas, e até igrejas pequenas, ou a galera que, antes de entrar nesse mundo, ela tá com medo do quê? Medo de ficar para trás, medo de não fazer parte, não pertencer a esse grupo, medo de ser uma igreja descontextualizada. Mas o que é contextualização? Né? Então eu faço algumas perguntas. Primeiro, a gente precisa entender o que é contextualização dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. O que seria a verdadeira contextualização? Segundo, o que é a nossa história e por que a nossa igreja nasceu? E aí a gente vai descobrir nossa identidade e o que é um crescimento saudável de igreja. O que revela que a minha igreja é uma igreja de sucesso, biblicamente falando, e não de maneira marqueteira falando, né? Então, eu acho que identificando isso, a gente começa a trabalhar com o branding. Então, acho que a raiz do problema é antes do branding. Quando você fala de medo, cara, você acha que é o medo da igreja de não ser aceita pela essa cultura de consumismo que a gente está vivendo hoje? E aí é culpa dos membros? Ou também tem o inverso, que é eu vou fazer o tempo inteiro força para estar dentro dessa estética, para ver se eu capto mais desse público mais ou menos meia boca que está por aí, eu ponho para dentro e eu vou fazendo essa minha clientela a partir dessa estética de senso comum, assim, não sei. O que eu percebo de todas as igrejas que eu já ajudei, assim, das 10 a 15 igrejas que eu já vislumbrei, assim, junto com a liderança e com os membros, geralmente na fase do branding a gente sempre faz uma pesquisa de membros e uma pesquisa com os pastores. E o que eu percebo é que os membros sempre querem voltar para a história e para a essência. A grande maioria, assim, 80%, 90% dos membros quer, olha, essa é a nossa história, essa é a nossa essência, vamos voltar lá atrás? E os pastores estão assim, cara, vamos pintar a igreja de preto, vamos fazer holograma aqui, vamos fazer não sei o quê. Então, assim, boa parte dos líderes
assim, o presidente da igreja, os líderes mor, que estão os cabeças, eles querem ser igual às outras igrejas, então parece que o medo tá vindo da liderança, enquanto a membresia tá assim, poxa, mas a gente podia ficar daquele jeito, aquele jeito era bênção, aquele jeito funcionava, não tinha nada de errado, não sei por que a gente precisa fazer isso agora. Então, e aí às vezes o grande desafio é até, às vezes a igreja me chama para, por exemplo, eles pintaram a igreja de preto, compraram o kit lá, e o que eles precisam agora? Convencer os membros que isso... o kit Hands. Então eles precisam convencer os membros que isso é legal. Aí eles me chamam para que eu ajude eles a convencer os membros que isso é legal. Então já aconteceu algumas vezes, e em uma das vezes a gente fez o processo contrário, reverso. Eles me chamaram para ajudar eles a atualizar, e eu chamei eles para voltar às raízes em alguns aspectos. Então foi bem legal, porque, só contando uma experiência pequena de testemunho dentro disso, em uma das igrejas, a grande maioria dos adultos em melhor idade não conseguia ler a Bíblia na hora da palavra, porque era muito escuro, ficava tipo tudo preto, e eles não liam a Bíblia, só quem tinha aplicativo ali conseguia ler. Cara, a gente fez uma ação que o pastor ele ia falar a missão da igreja no início, antes da pregação, e todo mundo ia fazer uma dinâmica de acender a luz junto. Cara, normal. Eu sentei lá no meio da galera e esperei essa dinâmica acontecer. Quando a dinâmica aconteceu, o pastor falou, a gente tá aqui porque a gente ama as pessoas, e a gente ama Deus e quer servir as pessoas. Ele falou a missão da igreja, ele falou, por causa disso, porque a gente quer servir vocês, a gente vai acender as luzes. Daí na hora que acendeu as luzes, cara, parecia um avivamento, assim. Muita gente começou a levantar e a galera começou a aplaudir, porque acendeu a luz da igreja. Para você ver como a igreja estava ferida, e era um reflexo de, cara, uma coisa simples, acender a luz. As pessoas queriam ler a Bíblia e não conseguiam ler. Obviamente que a igreja tinha vários problemas de iluminação que poderiam ser resolvidos, né? Então não estou tratando problemas técnicos, estou tratando o coração mesmo. Então, qual era o coração da igreja? A igreja queria ler a Bíblia. Aí o pastor tentou justificar com respeito à criatividade e inovação, mas não encaixou, né? A informação não encaixou. Então, dentro disso, eu acho que o problema tá mais, o medo de pertencimento está mais na liderança do que na questão dos membros, assim. Legal, a gente foi um ponto para frente, na verdade, falou de histórico, de DNA, falou de essência e tal. E acho que vale a pena a gente explicar o que é branding, né? E aí você é um cara que explica bem, didaticamente, o que é branding. Fala o que é branding, cara, pra essa galera que tá ouvindo a gente entender exatamente do que a gente tá falando. A gente tá falando de muita base, muita estrutura, muita história. E o que o branding é? O que é o trabalho de branding nesse aspecto? Legal. Pra gente falar do que é branding, a gente precisa voltar lá na Revolução Industrial e dizer o seguinte: existia só um ferro de passar roupa. Cara, o único modelo de gestão que você precisava era vender esse ferro de passar roupa. Era uma nova inovação, não existia, não tinha nada a respeito daquilo, então você precisava inventar um novo produto e lançava ele no mercado. Então o primeiro modelo de gestão era de venda. Você precisava vender a tua ideia, né? Então, trazendo isso para uma perspectiva cristã, você tem os primeiros evangelistas, que não é que eles vendiam o evangelho, mas o único formato que era, cara, vamos colocar folheto na rua, a gente faz um culto no estádio, a gente faz uma caravana gigante, cruzadas gigantes evangelísticas, e isso vai funcionar, porque só comunicar a respeito do evangelho vai funcionar. Então, você não tinha muitas igrejas, você tinha igrejas referência, tipo, você tinha uma batista, você tinha uma anglicana, você tinha uma luterana, e era isso. Então, e se voltar mais, lá pro século XVI, tem menos ainda, mas você tinha poucas ramificações, e no mundo do empreendedorismo também. Trazendo um pouco mais para frente, a gente chegando no século XXI, você não tem um ferro de passar roupa, você tem 5 ferros de passar roupa. Como que você diferencia? Aí você vai falar da cor do ferro de passar roupa, você vai falar que o ferro de passar roupa, ele espirra água, ele desliza na roupa, ele tem um alarme que te avisa quando a roupa vai queimar e tal. Então, o segundo modelo de gestão que trabalha com essa personificação do produto é o marketing, que ele vai falar, cara, o ferro de passar roupa, que o primeiro ferro foi criado, ele custa R$49. O meu custa R$32,90 e ele é colorido e ele desliza na roupa e tal. Então surge o segundo modelo de gestão, que é marketing. Mas o que acontece hoje? Você tem 10 ferros de passar roupa e o preço não é diferencial, a cor não é diferencial, a entrega não é mais diferencial. É tudo do mesmo.
E foi a pergunta que você fez no início. Então surge um último modelo de gestão, que é o branding. Então, branding, ele é um modelo de gestão estratégica que vai trabalhar com diferenciação quando preço não é mais diferencial, quando personalidade não é mais diferencial, quando o valor agregado ao produto, que é o tangível, que é a matéria-prima, que é tudo que você entrega, já todo mundo está entregando a mesma coisa. Então, você não tem mais Batista, Luterana e Presbiteriana. Você tem Batista 1, Batista Renovada Presbiteriana 2, Batista Renovada Presbiteriana Apostólica do Senhor Jesus Cristo 3. Você tem a Assembleia de Deus, que é Presbiteriana Renovada Batista Apostólica do Novo Universo 7. Então você não tem uma igreja, você tem 300 igrejas que leem a mesma Bíblia e às vezes entregam a mesma mensagem. E a gente não está falando que o reino de Deus, a gente precisa vender o evangelho. Não é isso, não é nesse ponto que eu quero tocar. O que eu quero tocar é que o branding ele vai trabalhar com a autenticidade da marca da igreja. Então ele vai reavaliar e vai entrar profunda. É uma pesquisa imersiva de dentro para entender qual é a história da igreja, por que a gente nasceu, qual é a nossa autenticidade, o que nos diferencia de quem nós somos e o que nós fazemos. Então, independentemente de querer crescer a igreja ou ganhar, muito pelo contrário, inclusive quando a gente trabalha com branding estratégico, a gente trabalha em parceria com as igrejas da cidade, porque deve haver uma unidade dentro disso. Então, assim, dentro do branding, a gente tem a primeira fase, que é pesquisa e imersão estratégica. Depois a gente tem construção ou identificação de missão, visão e valores. Depois a gente tem uma pesquisa de percepção de naming, ou seja, todos os nomes dos ministérios. Quais são os nomes dos ministérios? Qual é o nome da igreja? Qual é o nome dos projetos sociais que a igreja tem? Como que esse nome é percebido pelos ministérios? Depois dessa fase a gente tem criação do tom de voz da marca. Como que a gente se comunica internamente e como a gente se comunica externamente. Qual que é o tom de voz da nossa marca nas redes sociais? Qual é o nosso tom de voz da nossa marca internamente? A gente fala a paz de Deus? A gente fala a paz do Senhor? Como a gente se cumprimenta? Como que a gente se despede nos e-mails da igreja? Tudo isso. Depois a gente tem posicionamento da marca. Como que a gente se posiciona? Se acontecer uma catástrofe hoje, a gente vai se posicionar para o moribundo, a gente vai se posicionar para os empresários que vão investir nessa catástrofe para reestabelecer a cidade, a gente vai se posicionar para a nossa igreja local, para dentro de nós. Como que a gente se posiciona? Se acontecer uma notícia drástica que a gente não pode mais pregar o evangelho no Brasil, como que a gente se posiciona diante das catástrofes do mundo? Então, posicionamento da marca da igreja. Depois a gente trabalha com os stakeholders, os pontos de interesse de contato da marca. Quem que tem interesse a respeito, quais são os fornecedores de água da igreja, quem fornece luz para a igreja, quem está na rua da igreja que lava os carros da igreja, enfim, tudo isso, assim, desde estacionamento, a segurança, tudo, desde os líderes de ministério, a presbitérios, a ministérios parceiros, quem são os stakeholders. Depois disso, a gente tem aí a fase da marca mesmo. Qual que é a marca da igreja? Ela tem uma marca forte? Qual que é a percepção dessa marca? A gente vai trabalhar com a identidade visual. Depois disso, a gente vai trabalhar com um programa de lançamento dessa marca, para que a igreja identifique qual que é esse projeto. Fora todas essas fases, a gente tem uma fase paralela, que é quando a gente faz uma pesquisa lá de análise de SWOT, a gente identifica aqui. Às vezes o problema não é em todas essas fases do branding, às vezes o problema é discipulado. Então, eu crio uma outra fase paralela, que é construção de ministério de discipulado, ou a gente descobre que existe um problema de recepção, então eu chamo um outro especialista de ministério de recepção, a gente constrói ministério de recepção, construção desse ministério. Então, dentro das 9 fases do branding que eu desenvolvo, a gente faz um trabalho mais massivo de planejamento estratégico de igreja também. Então, é muito mais ministerial do que se pensa, envolve muito mais oração e conhecimento eclesiástico do que apenas estratégico e de marketing. Então eu vou bem mais profundo e isso depende da liderança e da abertura de cada ministério, igreja, presbitério que abre. Então basicamente, branding não é identidade visual, branding não é logotipo, branding não é criação de uma logo, branding não é apenas uma pesquisa e branding não é marketing. Então branding pode ser a grande solução da igreja do século XXI, se bem trabalhado, bem aprofundado. Branding vai ser um modelo de gestão e muito mais do que isso. O branding não acaba. O branding é um trabalho de anos de uma construção de marca. Então, se eu saio do ministério, precisa ter um gestor. Necessariamente ele pode ser o líder de comunicação, mas pode ser outra pessoa. Então, é necessário que tenha alguém que é responsável pela construção da marca que durou 9 meses, que durou 1 ano. É importante que, ano após ano,
seja feita uma reavaliação do branding que foi feito lá atrás. Se isso está agregando valor para a igreja, se está agregando valor para a cidade. Basicamente, branding é isso. Praticamente uma aula de branding. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando com posicionamento de igreja é perguntar se essa igreja fechar hoje, se as pessoas do entorno vão entender. E é um outro lado que é importante de também pesquisar e aprofundar e trazer para esse trabalho, que é o contexto, né? Aonde essa igreja está colocada, o que essa igreja de fato produz, qual a relevância que ela tem para o entorno, quais são os muros que ela tem, ou quais são as dificuldades que ela tem de penetração. E aí uma das igrejas que eu trabalho hoje tem uma dificuldade muito clara, que é uma igreja que nasceu para servir, ou pelo menos era vista como uma igreja de pessoas ricas. E hoje ela está colocada no meio de uma trincheira que tem 4 favelas no entorno e uns bairros de classe média e classe mais alta. Você vê assim, cada rua que você vira é um desafio. E a igreja hoje não consegue de fato se conectar na linguagem. E não é nem nas ações, as ações estão condizentes, mas a linguagem, ela tem uma dificuldade de conectar pessoas da classe A até a classe Z. Ela tem uma esquizofrenia na linguagem. Então é um trabalho que eu estou desenvolvendo que é super difícil. Qual a linguagem de púlpito, qual a linguagem de repertório musical, quais são os serviços que a igreja precisa de fato prestar, como esses serviços não são excludentes, né? Você não pode ser assistencialista sem deixar de ao mesmo tempo trazer as pessoas para o domingo, que talvez seja o ponto de encontro mais importante da igreja. Então tem uma série de respostas que de fato passam por essa coisa de vamos montar o ministério, vamos pensar o ministério e não só a marca. A marca talvez seja o menos relevante que a gente faça nesse processo todo. Porque no final das contas a marca vai passar por um simpósio de aprovação lá, que vai sobrar que vai ser uma cruz, vai ser alguma coisa do tipo que muitas vezes nem a gente gosta tanto dessa última marca que vai ser aprovada. Mas o mais importante é entender o porquê, a vocação dessa igreja nesse processo todo, talvez. E é bem isso que você falou. Eu acho que é a gourmetização do branding, né? É a gourmetização da mensagem. Então, o meu ministério ele só é gourmet quando o Ministério de Jovens é em inglês, né? O nome do Ministério de Jovens tem que ser em inglês, as músicas que a gente canta tem que ser tradução, o formato do nosso culto tem que ser parecido com as igrejas Elevation, Hillsong e Bethel. Então, por que tem que ser assim? Então, a gente devolve uma pergunta, cara. Te devolvo uma pergunta bem pontual aí nisso, porque eu acho que você vai continuar falando antes de eu perguntar. Existe uma cultura brasileira de comunicação cristã? Boa. Acho que é interessante falar isso. Eu acho que a gente tem algumas manifestações de arte. A comunicação, eu acho que a gente ainda não alcançou a abrangência para criar a nossa cultura de comunicação brasileira. Eu acredito que não. Aí você pode pontuar se tiver, assim, na minha vivência, no meu mundo, assim, acredito que a gente não... Porque desde pequeno eu lembro que tudo deveria ser... A referência sempre foi fora. Desde quando eu faço design, assim, nunca tive essa referência de dentro. Mas quando eu olho para a arte como um todo, eu vejo que a gente sempre teve arte brasileira. Mas a arte brasileira sempre foi considerada barroca, alternativa, negócio dos roots, sabe? Então, eu acho que a arte brasileira chegou até a ser meio desviada, né? Porque se você falar que você vai tocar pagode no culto, principalmente na questão da música, tem muito questionamento. Se você vai para linhas mais, sei lá, de design, que eu vou pegar linhas mais nordeste do design, coisa mais, isso que eu ia falar, sei lá, mais afro e tal, também vai ter questionamento quando você põe essa linguagem dentro da igreja. E eu sou o maior telhado de vidro nisso, porque eu venho buscar referência fora mesmo. Todo ano eu venho aqui aprender com os caras, porque depois de 17 anos de comunicação, igreja é um bicho completamente diferente do que eu fazia em agência. É quase que uma pós-graduação
PhD que você tem que fazer completamente diferente. Fala, ó, preciso entender o que é esse bicho, o que é esse negócio igreja. E aqui nos Estados Unidos, a coisa parece um pouco mais evoluída. Só que quando eu pergunto se a comunicação deveria ser brasileira, é porque de fato a comunicação que é feita aqui não funciona e a gente tem que o tempo inteiro desdobrar para o Brasil e vai criando um monstro, um Frankenstein, porque não faz muito sentido com o que a gente vive aí. Isso. E, o que eu exatamente esse é o ponto, assim. Acredito que a gente interessante o significado da palavra pagão, né? O significado da palavra pagão é rústico, o camponês, aquele que vivia no campo, porque a ideia da questão do exército romano e a igreja-estado, lá na época de Constantino, surge a paganização. E os pagãos são aqueles que vivem nos campos, que não sabem da realidade do que está acontecendo nos grandes centros urbanos, e eles vão para o urbano para reservar mistérios, seitas e heresias, coisas desse tipo. Então, a mentalidade de que o pagão é alguém do campo, camponês, misturou-se. Então, parece que, às vezes, o do campo e o do rústico é pagão. Então, quando a gente olha para a nossa arte essência, a gente tem coisas rústicas e coisas históricas de indígenas, artísticas do Nordeste, de cordéis encantados e tal. São coisas rústicas que aí elas arremetem a... As pessoas parecem que têm medo disso, do rústico, dessas coisas, porque parece o quê? Parece... eu esqueci a expressão agora, mas é como se fosse algo do sítio, né? É algo que... Na verdade não é hype, esqueci, né? A expressão. Exatamente, não é hype, exatamente. Não é da moda, né? Não me inclui na cultura pós-moderna. Tem um pouco de problema aí também, né? Lembrei, eu acho que lembrei da palavra brega que eu queria dizer. Meu Deus, achei no vocabulário. Então, assim, parece que a arte brasileira e o que a gente faz, a gente considera brega. As coisas, os nomes que a gente dá para as nossas coisas, a nossa cultura, a gente considerou brega. Nossos ritmos, nossas coisas. E o de fora é legal, é estilo. E aí envolve muita coisa, porque envolve a indústria de Hollywood, envolve cinema, envolve também a colonização dos países, né? Quem colonizou os Estados Unidos foram puritanos, foram avivalistas, os caras oravam pela nação. A base toda dos Estados Unidos é bíblica, né? Não só dos Estados Unidos, mas de Londres, a Europa como todas, as melhores universidades de Oxford, cara, todas elas, assim, de Massachusetts, várias outras, os fundadores, os caras que estão na base lá, eram cristãos puritanos, os caras oravam 17 horas por dia, que é o quê? E aí, quando você olha para nossa realidade, nossa história, a gente entrou numa terra que não era nossa, dependendo da nossa origem, ou a gente foi roubado e foi escravizado, e aí a gente vem dessa linha. Então, existe muita cura na nação ainda para tentar identificar quem é nossa história, o que é o nosso lugar, né? Mas, por exemplo, artistas como Marcos Almeida, por exemplo, exaltam um pouquinho, embora tenha referência internacional e tal, mas fala um pouquinho da nossa brasilidade, né? Artistas como Estevão Queiroga na música, né? Tô falando no cenário musical cristão, mas são artistas que vão começar a trabalhar um pouquinho falando, cara, a gente tem alguma coisa legal aqui e a gente precisa olhar pra gente. Então eu acho que quando começa a surgir filmes cristãos, esse cenário começa a mudar, né? É engraçado que isso fica muito no underground, é uma coisa meio hiper segmentada, né? A massa tá talvez em dois polos, assim, e aí eu consigo ver claramente, que é o polo da galera que rodopia, né, que aí vai lá assembleia, a galera neopentecostal, que aí você vê que as artes são todas com fogo embaixo e geralmente o ícone daquele movimento estourado na tela, ou senão você vai para as ondas de linha reta, pretas, etc., cromáticas, fontes vazadas, que é essa onda mais gringa, assim. Não tem o meio do caminho, né? E beleza. Isso. E eu sou um dos caras que hoje tenho feito com as minhas plataformas, eu tô andando muito nessa segunda linha aí dos gringos. Uma porque os briefs dos trabalhos que eu tenho feito é de hipercontextualização, é de mega igrejas, e aí de fato muda bastante o contexto. Mas
eu fico tentando procurar, cara, cadê o Brasil? Cadê o caminho com mais DNA, mais identitário da comunicação brasileira? E aí, na verdade, essa pergunta gera um outro problema, cadê o caminho do crente brasileiro, né? As igrejas também estão nessa esquizofrenia, assim, se você olhar, cara, não tem um crente médio brasileiro. Quem que é o crente que você fala assim, não, cara, esse cara de fato é o cara que consegue nos identificar como cristãos no Brasil? Isso, é difícil. E aí eu acho que é um processo longo e que é uma codependência de muita gente. Por exemplo, você pode ter um cara sozinho, que ele vai rasgar assim, ele vai, cara, vou fazer só arte brasileira, vou fazer um negócio Brasil, minha comunicação vai ser Brasil. Daí, cara, a igreja dele não aceita, o pastor dele não aceita, ninguém aceita. E ninguém nem se engaja nas coisas que ele for fazer, nas redes sociais, em tudo. E aí o cara vai se sentir excluído, vai virar um underground, que nem a gente comentou aqui, o cara vai entrar numa perspectiva alternativa e o cara vai ficar sozinho para sempre. Então, eu acho que é um trabalho de codependência, de conscientização também. Como nós, como comunicadores do reino, quem estiver ouvindo é legal saber disso, como que nós podemos trabalhar dentro das nossas comunidades locais, das nossas igrejas, conscientizando as pessoas sobre quem nós somos, sobre a nossa história, a nossa realidade, e comunicar mais isso na igreja, abraçando nossa cultura e nossas coisas, né? Eu tenho visto, por exemplo, ali na PIB, né, de Curitiba, a gente começou a lançar nossas próprias canções, e era uma coisa que relutava, tudo era traduzido antes. Então, assim, mesmo sendo uma das maiores igrejas de Curitiba, cara, agora que a galera tá começando a lançar as próprias canções, sentiu que é esse momento, parou um pouco de traduzir para cantar o que a gente vive no dia a dia. O quão legal isso. Então, acho que aqui começam as aberturas. Você muda o patamar de identidade da igreja, né? Com esse movimento simples, você começa a envolver as pessoas num contexto de proximidade. Você está cantando sobre o que vocês estão experimentando naquele ambiente comum, né? Isso. Então, eu acho que até a gente tem uma manifestação muito grande que vai acontecer nos próximos meses, que é o Descend, né? Que veio da manifestação do Decal nos Estados Unidos, que teve muita polêmica também dentro do tema, mas eu não vou entrar no tema avivamento, nem evangelismo, nem nada disso. Mas o que eu queria dizer é na área de comunicação. O quanto era um evento que era gringos fazendo para gringo, e de repente Deus chama um cara brasileiro, que é o Tel Hayashi, e o cara entra lá dentro, e do nada o cara, no meio do Descend americano, o cara fala, é nossa hora Brasil e tal. O cara se manifesta bem Brasilzão mesmo, dentro do negócio. E aí isso abre uma porta gigantesca da gente fazer, tudo bem, o formato vai ser gringo aqui dentro, vai ser as coisas de... A comunicação ainda é gringa aqui dentro, mas começa a dar abertura pra gente, na nossa comunicação como um todo. Então eu acho que essas manifestações começam a fazer a roda girar. E eu acho que agora a gente começou a fazer coisas legais. E já tô vendo gente fazendo, assim, identificando sua própria arte, criando coisas legais. Eu tenho um amigo que ele tem bastante influência de fora, mas eu acho que ele já começou a fazer muita coisa que é autêntica, que é dele. Que é o Galosso, por exemplo, do Holy Creation, né? Inclusive, indico aí para gravar o podcast sobre design. A gente começou com 4 designers de igrejas diferentes na Holy Creation. Ela cresceu muito, depois ficou só ele, e ele fez o perfil dele e tal, começou a fazer arte para a igreja e tal. E hoje o cara tem uma identidade que é dele, assim. Embora tenha influência gringa em muita coisa, ele achou um lugar. E eu acho que é isso que a gente precisa, assim, achar o nosso lugar, nosso jeito de fazer. E não é errado, né? Parece que existe o errado e o certo. Então, identificar isso é legal. Acho que tem duas coisas que são legais de falar. É que a cultura americana, a cultura da onde for que você está importando a linguagem do design, não pode ser demonizada se ela for boa. Ponto. E isso pode ser a cultura do... sei lá, de qualquer lugar, cara. Da esquina aqui tá ótimo. Desde que ela seja bem aplicada. A outra coisa é que essa discussão toda termina se você tiver... Tudo que você estiver fazendo tem o objetivo de falar de Jesus. Tem o objetivo na missão, tem o filtro, estou comunicando melhor o reino. É outro filtro que acaba com qualquer discussão. Se a tua arte tem um propósito, tem uma intenção, tem um direcionamento, e esse direcionamento acaba em Jesus, resolveu o problema. Essa discussão toda que a gente está tendo aqui é só cosmético.
O importante é entender para que você está fazendo, por que você está fazendo e para quem que você está fazendo. Né? Para ele, por ele, dele, por ele, para ele. Aí resolve todos os problemas. Então é importante a gente entender por que a gente está fazendo comunicação na igreja. E isso é uma coisa que está sendo discutida. Outro dia eu peguei no perfil da Elisa aí, ela discutindo sobre o voluntário está querendo cobrar. Agora, cara, por que você está fazendo o trampo que você está fazendo? E não estou discutindo se a gente precisa ganhar ou não. Esquece essa discussão. Tem oportunidades de emprego 100% dentro de uma igreja, tem empresas que trabalham como business as mission, tá tudo certo. Mas o importante é saber o porquê que a gente está fazendo, para onde a gente está direcionando as pessoas, para quem que a gente está fazendo. E isso resolve todos esses questionamentos que a gente veio até agora discutindo. E isso melhora muito, inclusive, o nosso trabalho. Porque às vezes a arte provavelmente seja secundária nessa discussão. A mensagem seja mais importante, o conteúdo seja muito mais importante. E aí a arte é só mais uma manifestação desse conteúdo que precisa ser rico e precisa tocar as pessoas, precisa conversar, estimular um relacionamento e daí para frente. Testemunhando dentro disso, Rodrigo, para ir fechando esse assunto, cara, assim, de todas as igrejas que eu fui, eu gastei muito mais tempo falando sobre oração, falando sobre evangelismo, falando sobre pregação do evangelho, falando sobre servir a cidade. E servir a cidade parecia o maior problema, porque a igreja sempre estava pensando em servir nós mesmos, mas não servir a cidade em volta. Então, servir o bairro que eu estou inserido, servir qual que é o problema do meu bairro e como solucioná-lo, né? Então, quando a gente pensa no place branding, né, que é o branding da cidade, qual é o impacto que a minha igreja pode ter no transporte da cidade? Qual é o impacto que a minha igreja pode ter no saneamento básico, sabe? Nas condições climáticas, na urbanização da cidade, enfim, tudo isso. Então, pensar na questão de servir a cidade é uma coisa legal. E nos princípios do reino. Então, eu sempre acabo gastando muito mais tempo e me esforçando para orar junto com os pastores e para dedicar tempo para ler a Bíblia. Cara, e por incrível que pareça, a gente passa muito mais tempo lendo a Bíblia nos processos de branding do que fazendo branding mesmo por fazer. Então, acho que esse que você falou agora é o ponto de ignição, assim, é o ponto de convergência das coisas. Voltar aos princípios bíblicos, voltar a ser uma igreja que ora, a ser uma igreja simples. O Tom Rainer, que inclusive eu indico para quem quiser ler, é um grande... Assim, para mim é um grande professor de consultoria de igreja americano, sensacional. Tem um livro no Brasil publicado chamado Igreja Simples, com Eric Geiger. E ele escreve sobre isso, cara. Escreve sobre uma igreja simples, que os processos são simples, que ela vive o evangelho de maneira simples. Então, se a gente voltar nesse aspecto, sempre simplificando processos, orando, vivendo igreja, cara, as coisas vão acontecendo, né? E se você olha e pesquisa sobre as maiores igrejas, e assim, grandes igrejas, mega igrejas, cara, tudo começou com um pastor apaixonado, que tem uma vida de oração, que ama a cidade e que serve pessoas. O importante é que quando você pegar um trabalho nessas mega igrejas que estão com problema, que precisam mudar branding, é que você identifique exatamente onde está esse início do cara apaixonado de oração e que tinha uma vocação para transformar a cidade. Porque geralmente o problema de esquizofrenia e de linguagem da igreja está justamente quando o cara perde o contato com a história dele. Na hora que está todo mundo protegendo os seus membros para não perder mais membros, na hora que a igreja precisa ficar hiper aculturada e se envolver demais com a cultura e menos com a cidade, menos com a missão, e na hora que o pastor está protegendo o salário dele. Então ele não pode perder membro, ele tá vendo o budget, ele tá vendo o tempo inteiro como que a conta vai fechar. Na hora que o cara começa a se preocupar mais com a parede, com o prédio, com a estrutura e menos com a missão, provavelmente aí você vai ser chamado para trabalhar o brand da igreja, né? Porque o cara chegou num ponto de inflexão do trabalho que ele já não sabe exatamente qual que é a missão dele. E acho que é aí que a comunicação é legal, é aí que a comunicação precisa entrar com os neurônios todos funcionando, porque a comunicação não trabalha só fazendo banner. A comunicação trabalha provocando as pessoas a pensarem e a desenvolverem melhor o conteúdo delas. E as igrejas, né, nesse caso. Esse que é o importante. A comunicação é meio que uma ameba, assim, ela entra, toma a igreja inteira e começa a discutir o que a igreja é como
como plataforma de missão. E isso é importante para quem está ouvindo a gente entender que o trabalho não é fazer banner, o amiguinho que faz o banner, meu sobrinho que faz o banner, eu tenho meu genro que faz o site. Cara, esquece, não é disso que a gente precisa discutir, não é dessa galera que a gente está falando. Essa galera é super bem-vinda para trabalhar junto, mas discutir a comunicação com missão é entrar na entranha da igreja e ajudar a igreja a cumprir a missão dela. Isso. Cara, bem dentro disso, que é legal, é que às vezes, trabalhando dentro das igrejas, o que eu percebo o problema é que os ministérios estão travados porque eles não conseguem se comunicar nem entre si. Então, às vezes a comunicação é a comunicação mesmo verbal. Falta as pessoas assim, serem entendidas pelo que elas querem como ministério, entenderem a missão do que a igreja é. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu faço, eu pergunto para o pastor presidente qual que é a missão da igreja, e ele me fala uma frase. O vice dele fala outra frase. Os outros pastores de ministérios falam outras frases totalmente diferentes. E às vezes vão citar Mateus lá, dizendo, tipo, não, ide pregar evangelho. Às vezes, e a prática não condiz com a missão também, né? Você vai pegar evento por evento e tal, não tem nada a ver com o que o cara tá falando que ele vai fazer, com o objetivo da igreja, né? E aí a gente sempre trabalha com como a gente pode estruturar essa comunicação. Como que o Ministério Infantil pode conversar com comunicação, pode conversar com adoração, como que o líder de jovens pode conversar com melhor idade, pode... Então, assim, às vezes o trabalho é muito mais ajudar as pessoas a ter inteligência emocional, gestão de conflito. Governança. Então, tipo, exatamente, eu comecei a ter que estudar sobre comportamento humano, sobre antropologia, comecei, tipo, ir para uma outra vibe que é por que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam para ajudar a identificar esses problemas e solucionar esses pingos nos is que estavam mal resolvidos, de comunicação, então falta rapport, falta entender o outro, falta escutativa, então, tipo, coisas básicas de comunicação do ser humano que ainda não tem. Então, é uma escola básica, assim. Então, exige esse treinamento. Então, exige também, o que eu acho que é importante falar aqui, exige uma humildade de todo o presbitério e liderança e governança da igreja de falar, cara, existem jovens, existem pessoas que eles têm acesso ao conhecimento muito mais do que a gente teve lá atrás. Eles estão buscando muito mais do que a gente. E eles são os Davis, eles são os reis Josias, de 8 anos de idade, sabe? Eles são pessoas que Deus está colocando diante de nós, porque necessariamente idade não significa falta de experiência. Às vezes a pessoa é exposta às experiências muito jovem, e aí eu tô falando com a minha experiência própria. Que, cara, às vezes eu não uso óculos, mas eu já tive que usar óculos sem lente para dizer que eu tinha uma maior inteligência para ser respeitado em certos tipos de reunião. Usar um certo tipo de roupa mais, né, terno, gravata e tal, para que algum pastor pudesse Esse é o bom de ter cabelo branco, cara, nessas horas é ótimo. Não é mesmo? Então, assim, eu acho que falta essa humildade e essa conversa da liderança, de, cara, a gente está sofrendo, reconhecer o problema, e não só reconhecer o problema, mas falar, cara, a gente precisa de ajuda. Então, os pastores que acabam abrindo espaço para mim, ou para outros líderes também de comunicação que são jovens, cara, são profundamente abençoados. No final, a gente se torna grandes amigos. Então, hoje em dia, essa semana foi bem legal que eu recebi... Existe uma igreja que eu estou ajudando que teve um problema numa situação específica, de um ministério específico, e o pastor... Cara, pastor de mais de 40 anos, atuando no ministério há mais de 20 anos, me ligou e falou, Lucas, eu quero o seu conselho, você fez o nosso manual de marca e tal. Cara, isso está dentro da nossa visão? Essa decisão que a gente vai tomar está dentro da nossa visão? Então, cara, humildade, sabe? Eu vou pedir conselho, na multidão de conselhos a sabedoria, e eu vou ouvir essas pessoas, porque elas têm algo para me acrescentar. Então, se a gente tiver isso também, cara... Só que o que acontece? Talvez eles já se abriram muito, e foram muito feridos, né? Viram a igreja indo para um lado totalmente diferente da sua visão. Então, é difícil. Então, como que o trabalho geralmente é muito de indicação, depoimento de outros pastores e líderes que já me receberam, para que haja um respeito, para que haja um trabalho do tipo, cara, acho que eu vou respeitar porque o Lucas foi nessa comunidade, foi legal, enfim.
Não sempre muito como assim. desabafo, mas eu acho que é um ponto, não quero que isso se torne um desabafo, mas eu acho que é um ponto principal. A liderança também precisa reconhecer que tem coisas que eles não sabem resolver e que outras pessoas na comunidade têm potencial para resolvê-los. Aí tem uma coisa que passa por esse assunto que você colocou bem pra caramba, é que tem uma gestão de RH que é importante na igreja ser feita também, que é tem uma parte das pessoas que são voluntárias, tem outra parte das pessoas que estão lá porque o pastor resolveu ajudar aquela família, e tem gente que é profissional e que sabe do que está falando. Então o choque dessas 3 vertentes que eu estou falando que são bem genéricas, né? Voluntário, capacitado e com vontade, mas sem gestão. Aí tem o profissional que não necessariamente está no lugar certo, né? Não é formado naquilo, ele está lá por uma ajuda. E na igreja, quando você está trabalhando lá dentro, você vê muito desses casos. E às vezes o profissional mal pago também, que é outro problema. O cara já também às vezes está lá passando um monte de dificuldade. E aí tem uma outra vertente agora, que as igrejas, as mega igrejas que têm receitas maiores, começaram a trazer gente do mercado. Então esses caras também vêm engolindo todo mundo que está dentro, vem maluco. E eu passei por isso. Eu saí da Vivo, como diretor da Vivo, e fui direto para dentro de uma igreja. Eu vim voando, ó, passando foice em todo mundo lá. Então até você entender esse ambiente, e se você não tiver uma boa gestão de RH, bons combinados, fica um caos. Ninguém faz nada, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, 10 iniciativas falando a mesma coisa. Se a galera não estiver entendendo o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, e entendendo a missão do porquê que ela está fazendo e quais são os objetivos que ela precisa chegar, aí, bicho, aí o caos fica generalizado. Então, de fato, Cara, a gente tá 200% alinhado, porque eu tenho trabalhado muita coisa do corporativo, assim, mais do que a comunicação, inclusive. Eu tenho cada vez menos falado, como postar, isso não me interessa. Me interessa como que a igreja precisa ser melhor, qual que é o desempenho que a igreja precisa ter para ela cumprir melhor a vocação e a missão dela. Eu não quero saber de banner bonito ou não. Se a mensagem estiver lá, ele vai cumprir o objetivo. Se Jesus quiser que aquele banner cumpra o objetivo, vai cumprir também. Se a pessoa que tem que ler o banner, Jesus estiver botando ela na rede social naquela hora, tá tudo certo, bicho. Nosso trampo é só não atrapalhar o trampo de Jesus. E não atrapalhar o trampo de Jesus é uma igreja funcionando arredondada, azeitadinha e com óleo para ignição rolar, entendeu? Você está no ChurchCom Podcast. Isso. E aí, o que é uma solução de tudo isso que você falou? A solução é cursos, capacitação, desenvolvimento, conscientização de uma comunicação que é as técnicas e as coisas que a gente aprende já no mundo do empreendedorismo, conectados ao quê? A nossa teologia, a nossa eclesiologia e nosso conhecimento teológico e bíblico. Então a gente conecta nosso conhecimento bíblico, espiritual e aquilo que você recebeu de dom do Espírito, as coisas que Deus te deu ministerial, e você conecta com a tua experiência de empresa e tal. Cara, eu acho que essa é a solução. Então por isso que eu louvo a Deus por pessoas como você, Sidney, Elisa Mâncio e outros que estão se levantando. Eu acho que tem outras galeras falando, tem. Mas que eu não conheço de perto. Então acho que eu posso falar de que eu conheço, mas assim, é por isso que projetos como esses, e tem muito espaço e tem muita igreja precisando. Então assim, exige mais gente se levantando, mais plataforma. Por isso que a Escola de Tecnologia do Reino, a gente está com cursos online. A ideia é que esses cursos online sejam traduzidos em vários idiomas, porque tem base missionária na Bulgária que está precisando, base missionária em Guiné-Bissau, na Coreia do Norte e tal. Cara, a galera tá lá com um computador esperando, salas de liderança esperando, com internet ainda, os caras conseguiram tudo, só estão esperando o curso de capacitação. Isso eu tô falando até tipo assim, numa visão global, né? Falando numa visão global. Então assim, cara, a gente precisa se unir, exigir não só a unidade de igreja, mas a unidade dos ministérios e pessoas para a gente fazer coisas grandes de impacto. Cada conteúdo que a gente faz é importante. Assim, eu estou discutindo com uma igreja na Irlanda, para você ter uma noção, outra igreja brasileira aqui em Orlando. Então, assim, cara, tudo que a gente faz e desenvolve, todo o conteúdo precisa ser disponibilizado para o reino. E aí uma discussão que é importante também, não, cara, você se remunera. Sim, a gente se remunera, a gente não vive de luz.
Então vocês estão ouvindo aqui 2 caras que trampam 100% pro reino. E quando a gente fala que a gente trampa pro reino, é porque a gente trampa. A gente tá gravando esse podcast agora, quase 1h da manhã no Brasil e quase meia-noite no Brasil e quase meia-noite no Brasil e quase 11 horas aqui nos Estados Unidos. E, cara, porque a gente tava trampando até agora, a gente tá desenvolvendo coisa. Então, sim, a gente trabalha pro reino. E isso é tranquilo. O ponto é o que a gente tem feito e o que a gente também tem dedicado para potencializar os outros. O que a gente tem deixado de legado. E aí você vai lá, segue o Lucas, segue a ChurchCon, você vai ver um monte de conteúdo que vai discutir exatamente o que a gente está discutindo com a mesma qualidade, para você se desenvolver também, para depois você começar a desenvolver outras pessoas. O que falta no reino é expansão e uma visão de multiplicação. A gente sim produz nosso conteúdo, a gente vende nosso trabalho, sim, mas a gente também entrega um monte de conteúdo para você se levantar da cadeira e também desenvolver outras pessoas que estão mais perto de você e começar a propagar essa cultura de multiplicação, de visão de profissional da comunicação, de visão profissional da estrutura e de organização da igreja. Esse talvez seja o recado que eu queira terminar a minha fala aqui. Eu deixo você terminar a sua fala aí com algum recado para essa galera que está trampando com comunicação também. É importante você dar a sua visão aí, seu recado final. Legal. Eu sou meio crítico com algumas frases que falam por aí, mas existe uma máxima que é compartilhada no mundo de comunicação e criatividade do reino, que é Deus nos criou para criar, né? O Criador nos criou para criar. E fica nisso. Parece que a justificativa do mundo é que Deus é criativo e você também é, e agora te vira. Mas o que é criatividade? Quais os obstáculos que as pessoas têm, psicológicos e emocionais, para não ser criativas? Existem pontos específicos da vida da pessoa muito mais profundos do que só responder para a pessoa: Deus é criativo, você também é, e te vira. Não é isso. Então, eu acho que uma mensagem para vocês no final além de Deus criar vocês para criar, Deus escreveu o fim das coisas antes do começo, né? Paulo vai dizer que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. E todos os dias da nossa vida foram escritos antes que nenhum deles havia ainda, quando a gente era uma substância informe e vazia. E o que eu quero dizer é: Deus escreveu os seus dias. Deus escreveu todos os projetos e sonhos que está dentro do seu coração. E tenha coragem, sabe? Tenha coragem para arriscar. E tenha coragem para entrar em contato com pessoas como eu, como o Rodrigo e outros que talvez a gente está dando passos à frente, mas um dia a gente teve medo. Um dia, tenho certeza que o Rodrigo já sentiu isso. Um dia a gente se sentiu sem propósito. Um dia a gente se sentiu sem sentido na vida. E talvez você está sentindo assim, você está falando: cara, nada está fazendo sentido. Estou dentro de uma agência de comunicação, estou dentro de uma agência de publicidade, de um emprego, nada faz sentido agora. Mas lá na frente, as experiências que você está tendo hoje nessa empresa, as coisas que você está levando na cabeça, as dores, esse sofrimento, vai se traduzir para o ministério que Deus está preparando para você. Então, se submete a essa soberania do Senhor, de que todos os dias foram escritos. E também tem essa autorresponsabilidade de que, cara, eu vou sair, eu vou parar de ser só um coadjuvante, eu vou parar de só assistir a minha vida, e eu vou ser protagonista nesse negócio. Eu vou fazer junto com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero me incluir na história, quero me incluir naquilo que está acontecendo, né? E tira do papel e conta com a gente para tirar do papel. A gente está aqui para dar todo o apoio. Projetos como a Five Makers, projetos como a ChurchCon e tantos outros estão nascendo para o quê? Para a gente apoiar vocês, capacitar vocês, empoderar vocês. Eu acho que meu maior sonho, Rodrigo, é uma incubadora de pessoas, assim. Então, transformar. Eu sou só um Lucas, e eu sou um Lucas cheio de ideias, e eu preciso não só dar ideia para os outros, mas eu preciso replicar outros Lucas, que são homens e mulheres cheios de ideias para Jesus, e que eles podem estar nas nações. Eu não vou conseguir estar em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em todas as outras nações. Mas existe um Rodrigo, existe uma Ana, existe um Fabiano, existe um José, um João que pode. Então, você está na tua igreja e você pode. Então, conta com a gente. Se você precisa de capacitação, ore,
E só vai, sai da cadeira e faz. E Deus vai te capacitar no meio desse processo. Acho que é isso. E o legal deixar claro é que você tá em missão, independente de onde você tá, né? Não fica esperando a chance de vir trabalhar na igreja, não. Seja missionário aí na tua agência, seja missionário na praça, sentado no banco, trocando uma ideia com as pessoas, seja missionário onde você estiver. Que é isso que Jesus fala quando a gente tem que ir fazer discípulos em todos os cantos do mundo. Não é pra gente esperar o lugar certo, é pra gente ir fazer. É pra gente... É no gerúndio, id, né? Vai indo, vai fazendo, vai conquistando as pessoas, vai conquistando espaço pro reino, vai alargando as fronteiras do reino. E as crises de vocação precisam acabar, né? A gente não tem a vida secular e a vida da igreja. A gente tem a vida, e a vida é o que o Lucas falou. É você aproveitar o tempo com o máximo possível que você tem para fazer a tua missão, para cumprir o teu objetivo, para conquistar o reino para Jesus. E com isto, cara, eu te agradeço muito a tua presença nesse lugar. A gente já combinou que a gente vai fazer já mais uns 15 podcasts com uns 48 temas diferentes. Até porque as pessoas precisam ouvir a gente. Se a gente fizer um podcast de 3 horas e 40 minutos, a gente não vai conseguir reter as pessoas. Mas, cara, obrigado, valeu muito mesmo. É sempre bom trocar uma ideia com você, sempre bom te ouvir. Eu que agradeço, cara. Aprendo demais com a sua juventude. Meu reumatismo e minhas artrites e artroses já estão me deixando pelo caminho. É legal ver gente falando nesse nível que você tá falando aí e pensando no reino como você tem feito, cara. Deus te abençoe o teu trabalho e abençoe teu ministério na PIB. E que ele continue te dando resiliência, que é o que a gente precisa, né? Verdade. Valeu, cara. Valeu, Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Até o próximo ChurchCom Podcast. Valeu. Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã, você encontra no blog da ChurchCom. churchcom.com.br/blog